Salve, salve galera, começando mais um vídeo do 3 Pontos e a Falta, e hoje a gente tá aqui para fazer a nossa tier list do leste. A gente já ranqueou aqui, já categorizou os times da Conferência Oeste e agora chega o momento da gente fazer o mesmo com o leste para a temporada 2023-24 da NBA. Quem que a gente acha que vai disputar o título, quem que a gente acha que vai brigar por vaga direta nos playoffs, quem vai brigar pelas vagas no play-in e quem deve ir para o famigerado tanque em busca de boas posições no draft em 2024. Vamos aqui categorizar essa conferência maravilhosa e muito mais, mas antes, Filipão, é hora da gente pedir pra você que tá assistindo a gente aqui o seu like, danca o like aí pra gente, não se esquece também de assinar o canal se você tá aqui pela primeira vez, clicar no sininho pra receber notificações de novos vídeos e compartilhar o canal, compartilhar o vídeo com seus amigos no grupo do Zap, no Discord, nas suas redes sociais, ajudar a gente a crescer essa comunidade maravilhosa e chegar a 6 mil inscritos até o início desta temporada, que é daqui a pouco, hein, Filipão? Você acha que é rápido, mas daqui a 2 meses nós já estamos de volta aqui comentando os jogos da temporada regular da NBA. Meses não, muito antes. 2 meses Antes? está em outubro. É verdade. Final de outubro já, né? É verdade, antes. daqui a pouquinho vai ter pré-temporada. Pré-temporada Isso. começando, tem Copa do Mundo também semana Isso. que vem, então tem muita coisa legal. Voltamos, senhoras e senhores. É isso, voltamos e estamos aqui para analisar agora o leste da NBA, Filipão. Antes da gente começar aqui a tier list em si, eu queria perguntar para você se você tem algum panorama da Conferência Leste, né? Porque a gente tem sempre aquela discussão que o Oeste seria mais competitivo. É um negócio que já tem algumas temporadas, já se fala isso, né? Acho que existem algumas coisas que talvez até corroborem esse discurso, né? Como o fato de que nas últimas 4 temporadas a final do Leste foi disputada pelos mesmos times em 3 ocasiões, né? A gente viu Celtics e Heat brigando aí pela vaga do Leste nas Finals. Talvez o fato de que tanto Kevin Durant quanto Kyrie Irving, que era ali as estrelas do Brooklyn Nets, acabaram indo para times da Conferência Oeste, né, colocando ainda mais estrelas no Oeste. O fato da gente ter o campeão vindo do Oeste, que é o Denver Nuggets, tudo isso contribui para essa narrativa de que o Leste talvez esteja menos competitivo do que o Oeste nessa temporada. Como é que você vê o panorama geral do Leste para 2023-24? É interessante porque, por mais que as pessoas falem que já há um tempo a Conferência Leste tem perdido um pouco do glamour, né? Porque as estrelas parecem estar preferindo jogar na outra costa. Ano passado, a batalha entre Leste e Oeste terminou 236-214 para o Leste. Ou seja, estamos falando de aproveitamento de 52,4%, o que é algo considerável e muito curioso, dicas de passagem, né? Só que, se a gente pegar o top 3 do ano passado, todos os times da Conferência Leste passaram por mudanças significativas, né? O que me leva a crer que a gente vai ter um Leste bem aberto esse ano, assim como o Oeste, que a gente mencionou no vídeo passado. Claro que tem muita coisa para acontecer ainda, principalmente em Filadélfia, com a novela Harden, e também no seu Miami Heat, caso o Lillard realmente chegue lá, né? Mas no momento, eu acho que o pessoal de casa vai pelo menos entender por que a gente dividiu a Conferência Leste, como a gente está prestes a fazê-lo. Então, bora pro pau, Bruno. Vambora! Não. Tá aí, Filipão. Aqui... Vamos lá. Tô aqui com a nossa tier list aqui montada, o pessoal tá vendo aqui na tela. E a gente tem aqui, como no outro vídeo, a categorização em 4 tiers, que são os contenders, times que a gente acha que vão brigar pelo título mesmo, né? Que vão ali, tem sérias chances de concorrer aí a serem os campeões da temporada. Os times que estarão nos playoffs, né? Brigarão pela vaga direta ali, que vai até a 6ª colocação na Conferência Leste da temporada regular. Os times que brigarão pelas vagas do play-in, que terminarão ali entre 7º e 10º colocados na temporada regular, e aí vão fazer aquele torneio mata-mata ali para decidir quem fica com as últimas 2 vagas nos playoffs. E o pessoal do tanque, que não vai se classificar para pós-temporada, que tá mais preocupado ali em ficar nas últimas posições e melhorar as suas chances de conseguir boas escolhas de draft em 2024. Então, na nossa primeira categoria, a gente tem os contenders, Filipão. Quem são os contenders da Conferência Leste? Qual é o primeiro time que você traz pra gente? Não tem como a gente não dizer que um time com Giannis Antetokounmpo, Jrue Holiday e Brook Lopez e Chris Middleton, dicas de passagem, não vai brigar pelo título da conferência, né? Nenhum outro time da liga, Bruno, inteira, venceu mais jogos do que esse time do Bucks nos últimos 5 anos, combinando temporada regular e playoff, o que é considerável. Nesse período, Bruno, a melhor defesa da NBA, consideram só 108 pontos por 100 postes de bola, e o segundo melhor ataque, fazendo 114.
114 pontos por 100 posses de bola. Eu sei que ano passado eles deixaram a desejar um pouco, mas a grande verdade é que eles sofreram muito com lesões, né? Sim. Seja pela ausência constante do Middleton, que só jogou 33 partidas no ano, que é muito pouco, e do próprio Giannis, que se machucou naquela fatídica série contra o seu Heat, e por isso custou a série pro time do Wisconsin. Ou seja, Bruno, apesar da saída do Joe Ingles e do Jevon Carter, o time titular ainda é o mesmo. Saudáveis, eles já têm uma história muito grande juntos e são capazes de ganhar de qualquer um time da liga. Outro número curioso é que com o Drew Holiday, Giannis Antetokounmpo e o Middleton juntos em quadra, Bruno, o Bucks pontuou em média 11,5 pontos a mais que os seus oponentes nos últimos 3 anos, cara. Isso mostra que o sistema criado pelo coach Bud é vencedor. É bem verdade também que ele saiu, né? E para mim foi um erro demitir esse cara depois dos motivos que eu já mencionei agora, mas o teto desse time, Bruno, pra mim, passa pelo arremesso de fora do garrafão. E é por isso que eu ficaria de olho no Bucks no mercado de buyout durante a temporada, porque se eles reforçam o arremesso de 3, aumenta essa percentagem, a gente sabe que dentro do garrafão eles são um time muito, muito difícil de parar. Então, vamos ficar de olho, porque eles são mais um time postulante a vencer novamente. Eu acho que o Bucks, quando ele ganha em 2021, a gente fica muito numa expectativa de que havia ali um possível início de dinastia muito pelo potencial do Giannis, né? Que eu acho que todo mundo vai concordar que é um cara que, pelo menos pra mim, não atingiu ainda o seu ápice. Eu acho que ele ainda tem muito espaço para crescer como jogador. E quanto mais ele cresce, mais o Bucks é um time favorito a conquistar o título da NBA. Conseguiu fazer isso em 2021. Tem todas as chances de fazer isso. Eu acho que o que aconteceu com o Bucks na temporada passada é muito similar às 2 temporadas que o Denver teve em 2021 e 2022, né? Quando não tinha um elenco completo, ou precisou lidar com lesões que acabaram desfalcando muito ali o esquema que era proposto, e por isso não conseguiu ter posições melhores, muito embora todo mundo soubesse que aquele time 100% Sim. seria um time postulante ali a grandes aspirações na temporada. Eu concordo com você, muito embora... eu achei legal você ter começado o Bucks com esse vídeo, justamente porque foi o time que talvez tenha mais decepcionado na temporada passada, né? Acabou sendo eliminado ali até com relativa facilidade pelo Heat, e o que foi ainda mais chocante, tendo em vista que o Bucks era o primeiro na conferência, o Heat tava vindo do play-in, mas eu acredito que o Bucks vem com força para essa temporada. Não faria bem aos adversários dele no leste o subestimarem, né? Eu escuto muito falar que... Né, eu vejo muito que o discurso predominante em certos setores da mídia americana é que a janela do Bucks está fechando, né? Jogadores estão ficando mais velhos, é uma franquia pequena, talvez existam... o gramado seja mais verde, especialmente para jogadores que têm potencial de mercado, como Giannis e tudo. Eu discordo muito dessa afirmação. Eu não acho que a janela deles fechou ainda não. E esse time merece estar nos contenders, sim. E eu acho que o Brook Lopez, Bruno, o Brook Lopez resolver ficar lá, mesmo podendo sair, né, mesmo sendo free agent, mostra que eles estão confiantes que podem fazer mais uma corrida para reconquistar esse título. Então eles mesmos sabem, tudo que você pode falar é verdade. Se eles estivessem saudáveis 100%, muito provavelmente, Bruno, a história da conferência no passado teria sido outra. Sim. Né? Dizer que o Giannis perdeu 2 jogos dos 4, né? Dos 5, me perdoa, contra o Heat, né? E se ele tivesse em quadra e 100%, a história certamente seria diferente. Então, vamos ficar de olho. Vamos ficar de olho. Certamente é um time que vai dar trabalho para os times do leste. Junto de um outro time que veste o uniforme verde, né, Filipão? Brunão, assim como o torcedor celta, eu também continuo desacreditado que a diretoria abriu mão do Marcus Smart, que era a alma daquele time, mas não posso negar que o teto desse time, do Boston Celtics, ficou muito maior, na minha opinião. Né? Tô dizendo que o Celtics de hoje é melhor do que o ano passado? Não. Mas até porque não tem nem como saber, né? A gente não viu esse time jogar com o Porzingis, não tem como saber. Né? Mas o potencial ofensivo que eles vão ter em quadra agora com o Porzingis é muito mais alto do que com o Marcus Smart, né? Ou seja, é um fator que a gente não pode ignorar, né? Ele não tem apenas 1 ano e meio a menos que o Marcus Smart, Bruno, ele também é um pontuador muito mais consistente, cara. E um cara que vai espaçar mais a quadra, o que era algo do qual o Celtics sentiu muita falta no passado, né? Eu sei que a saúde e a disponibilidade dele é algo que vai ser sempre uma incógnita, e a propósito, ele já anunciou que tá fora da Copa do Mundo semana que vem por conta de lesão, mas ano passado ele jogou 65 jogos, cara. Teve média de 23 pontos, 8 rebotes,
3 assistências por jogo, chutou 50% de quadra, Bruno, e quase 40% de 3. Em outras palavras, ajuda monstra para Tatum, Brown e um time que já foi o segundo melhor ataque e a segunda melhor defesa da liga no passado, cara. E aliás, Bruno, só outros 2 times foram top 3 nos 2 lados da quadra em um mesmo ano. O Warriors de 14 e 15 e o Warriors de 16 e 17. E esses 2 times venceram a liga. Ou seja, é um time já muito pronto, um time que tem muita qualidade, principalmente na temporada regular, né? Sim. Agora, é claro que a gente tá falando de uma previsão, uma análise sobre o contexto atual, o que muda quando a bola subir, né? E toda e qualquer ambição que o Celtics tenha de vencer a NBA, Bruno, passa por um Derek White e um Malcolm Brogdon evoluindo consideravelmente na armação, a ponto de que esse elenco não sinta a falta do Marcus Smart em quadra. Mas a maior questão pra mim é qual o real impacto da ausência desse cara no vestiário, Bruno. Embora em quadra, né, as coisas possam parecer azeitadas o suficiente, a minha maior curiosidade é descobrir quem vai assumir esse papel de liderança desse time que, apesar de tudo, tem 2 estrelas de apenas 25 e 26 anos, cara. Sim. E o treinador de 35. Sim. Então, vai ser curioso para ver quem que vai ter essa responsabilidade no clutch time, na hora dos playoffs, que são momentos em que a gente sente o Boston Celtics capengando um pouco, cometendo muitos turnovers, então eu tô curioso para ver como é que isso vai se traduzir em quadro esse ano, porque a hora do Jason Tatum tá chegando, né? É um time que... E o Brown renovou a maior extensão da história da NBA, né? Então ele também tem que responder em quadra. Exato. É um time que a história do Celtics dessa temporada, muito embora as transferências, né, sejam parte disso, acho que é o time que está à espera de suas estrelas se transformarem não só em estrelas, acho que já são, né? Meio incontestável isso, mas que eles se transformem em líderes, né? A gente já se referencia ao Tatum e ao Brown como as estrelas da equipe. Mas eu acho que ainda falta um pouco, especialmente nesses momentos que definem uma temporada, a gente vê esses caras crescerem como líderes, né? A história da série que tirou eles dos playoffs na temporada passada contra o Heat, eu acho que ela pode ser dita dessa maneira, né? E o fato de o Smart, que era esse cara no vestiário, essa liderança, estar fora, eu acho que deve ainda criar essa urgência dentro do Celtics para que esses caras amadureçam enquanto jogadores. Mas assim, é óbvio que eles continuam sendo os principais, talvez até mais do que o Bucks, na minha opinião, sabe? Tendo em vista o quanto que esse time, pra mim, tem mais... No total, talvez ele tenha mais talento do que o Bucks. O Bucks talvez tenha um jogador melhor no Giannis, mas eu acho que quando você pega o time como um todo, o Celtics ele dispõe de mais talento em quadra. E já demonstrou várias vezes esse talento, já demonstrou várias vezes até onde consegue chegar. Não acho que eles não acho que eles vão ficar pelo caminho nessa temporada. Eu acho que eles muito provavelmente estarão ali, no mínimo, na segunda rodada dos playoffs e potencialmente jogadores pra estar na final da conferência, cara. Time pra estar na final da conferência. Que essa é uma tier list sobre temporada regular. Sim. Né? O playoff é completamente outra história, né? Então a gente tá falando em temporada regular e esse time já provou que, você bem trouxe no começo do bloco, Bruno, nos últimos 3 anos, né? Dos últimos 4, o Celtics chegou até a final de conferência. Sim. Então esse time, assim, classificou entre os 3 primeiros, ou seja, esse time é muito calejado em temporada regular. Agora, só pra gente envelopar, você mencionou a carência do Marcus Smart, que foi importante naquela série contra o Heat. Eu também mencionaria, Bruno, o Grant Williams, que foi mais uma ausência, né? Ele foi trocado pro time do Dallas Mavericks. Sim. E, Bruno, esses 2 caras eram, assim, tranquilamente, na opinião de todo mundo, os 2 caras com mais raça nesse time. Na hora que apertava, na hora que a série se tornava mais física, os únicos 2 caras que assim, iam pra cima do adversário eram esses caras, né? E vale lembrar aquela série incrível contra o Heat, em que o Grant Williams foi o único cara a peitar o Jimmy Butler, né? Eles perderam aquele jogo, mas aquele ímpeto, esse ímpeto que ele trazia pra quadra, não vai ter mais, né? Então o Celtics pode ter perdido um pouco de agressividade e se tornou um pouco mais passivo, Bruno. E isso me preocupa muito, como a gente falou, já que eles tendem a sentir a pressão na hora dos playoffs. Mas vamos ficar de olho para ver como é que isso vai se transicionar ou não nessa nova temporada. Sim. Eu tenho bastante curiosidade, inclusive, de como que a gente vai ver o Celtics jogando contra times mais físicos, até porque, né, muita gente talvez não... quando pensa em conferência mais física, pense no Oeste, mas o Leste também tem uns times bem físicos, né? Você pega ali o Sixers, você pega o Cleveland,
Você tem ali séries que podem ficar bem pegadas nesse quesito. O próprio ritmo, Bruno, o Heat né, também, com a Adebayo, com o Butler, não são caras muito fortes, mas são caras assim, são séries lutadas, e não desistem de nenhuma bola, né? Então, de fato... E jogos muito físicos, né? Muito contato, né? Mas enfim. Vamos lá, vamos pro próximo time. A gente ainda tem time nos contenders ou você já quer passar pro próximo tier? Não, pra mim esses dois times são os contenders da conferência. Esse próximo time estaria, caso as circunstâncias fossem normais... A gente tá mudando de tier então, é isso. Exatamente. Beleza, então peraí. Estaria... Vamos lá. Só pra envelopar aqui então a categoria dos contenders, a gente tá então com 2 Milwaukee Bucks e Boston Celtics, são os que a gente acredita que vão ser os contenders no leste nessa próxima temporada. Exato. E agora começamos os times que estarão com a vaga garantida nos playoffs, né, Filipão? Quem é o primeiro que você vai trazer? Exato. Não, esse time estaria pra mim entre os contenders caso as circunstâncias fossem normais, mas eu tô falando do Philadelphia 76ers, que eu sei que você ama, Brunão. Brincadeiras à parte, cara, ninguém mais aguenta a novela James Harden. Nossa. Mas a verdade é que, Bruno, com ou sem ele, eles ainda têm MVP da liga e um elenco muito profundo, né, pra pelo menos garantir uma vaga nos playoffs sem grandes emoções. Se o Harden volta e volta motivado, o que eu pessoalmente duvido, né, dadas as declarações que ele teve. Inviável, não vai acontecer. Talvez eles até, Bruno, pudessem figurar junto com o Bucks, que eu mencionei. Mas quando ele abertamente falou que falou pro Daryl Morey que não haja uma troca, ele fique forçadamente, eu dificilmente vejo ele voltando a querer jogar, né, a jogar com vontade, pelo menos. Mas, Bruno, apesar dos pesares, a diretoria fez a parte dela, finalmente demitiu o Doc Rivers, trouxe o excelente Nick Nurse, que pra mim vai mudar demais a cara dessa equipe. E o Sixers, Bruno, que já foi o terceiro melhor ataque da liga no passado e a 8ª melhor defesa, além de ter ficado a só uma única vitória de bater o Celtics e pegar o Heat na final da conferência, eu acho que este comando novo pode trazer um ânimo a mais para esse time que sempre pecou, Bruno, por ser muito apático nos momentos decisivos, né? Olho no Tyrese Maxey, que eu acho que vai ter um ano muito interessante com essa dúvida toda em volta do Harden. De qualquer maneira, o Sixers vai brigar, porque trouxe o Patrick Beverley, vale dizer, Bruno, para engrossar o caldo com o Montrezl Harrell tá lá ainda, né? PJ Tucker tá lá também ainda. Ou seja, tem muitos caras cascudos ali, Bruno, que com certeza vão jogar e entregar, pelo menos, até para regular. Falar de título é muito diferente, né? Mas pelo menos eles classificam tranquilamente os playoffs, essa é a minha opinião. No papel, o Sixers tem um elenco de contender, assim, com a maior tranquilidade possível, assim, né? Como você falou, eles têm o MVP. Só que é aquela coisa, né? É um time que já teve tanto... Ele tá envolto em tanto drama há tanto tempo, né? Acho que desde aquela punhalada do Kawhi ali na final de 2019, o time parece que tá numa zica, cara, e que não consegue acertar esse time ao redor do Joel Embiid, sofre aí com essas pipocadas aí ao longo dos playoffs, e realmente, assim, no fim das contas eu acho que talvez possa até ser uma boa notícia pra eles não ter o Harden, porque se você vai ter esse cara desmotivado no teu elenco, é melhor que ele não jogue. E que se encontre uma solução para que ele vá para outra franquia, que é o que ele quer, né? E abre ali um cap space, né? Para alguma troca, para alguma coisa que interesse ali, até o próprio Sixers, né? Então, de fato, é um time que eu acho que o pessoal já tá meio de saco cheio, porque parece que quando vai, eles sempre ali acabam ficando pelo caminho. Mas, cara, o Embiid, ele é um jogador fora de série, ele é um jogador extremamente motivado. Então, assim, de fato, eu acho que ele sozinho, ele tá entrando naquele... Já entrou há algum tempo, mas eu acho que cada vez mais, e depois de ter ganhado o MVP, eu acho que ele vai se transformar nesse cara que carrega sozinho uma franquia. E talvez seja até bom ele não ter nenhum outro grande nome ao redor dele nessa temporada, porque talvez deixe o time mais focado e quem sabe consiga colocar ele ali no lugar de contenders que a gente sempre imaginou que o Sixers estaria, mas que nunca conseguiu por conta de todos esses problemas extra-quadra com alguns dos jogadores que estavam ali na equipe. Quem que você acha que estará junto com os Sixers aí nessa categoria de disputa pela vaga direta dos playoffs, Filipão? Não, eu esperei muito pra esse momento, cara. Ih, rapaz, lá vem. Já Brunão, sei qual é o time. Ai, meu Deus. O meu New York Knicks é time de playoff, Brunão. É claro que a gente tem que incluir o time de Manhattan, porque, Bruno, obviamente, eu tô animado demais
né? Porque depois de muitos anos as coisas finalmente se ajeitaram lá na cidade de Nova York, né? E essa, Bruno, não apenas vai ser a segunda temporada completa do Brunson apenas, né? Que superou para mim todas as expectativas jogando pelo Knicks, mas também vai ser a primeira temporada completa do Josh Hart, que para mim transformou a cultura desse time, principalmente no aspecto defensivo, a partir do finzinho da temporada, quando ele chega, né? E, Bruno, o ataque foi o quarto melhor da NBA inteira, mas só foi a 19ª defesa, né? Mas o melhor de tudo, a única adição feita nessa janela de transferência foi o excelente Donte DiVincenzo, que além de ser mais uma peça para engrossar a defesa de perímetro, é um cara que chutou 40% de 3 pelo Warriors no ano passado. Esse aí é pouca mídia e muita bola, cara. Também era outra carência do Knicks, né? Ou seja, é um cara que sana duas necessidades muito pontuais nesse elenco. Abriram mão só do Obi Toppin, que era um cara que para mim saiu por um preço muito baixo, mas o core desse time ainda continua intacto com o Julius Randle. O RJ Barrett tá jogando muito bem pelo Canadá nessa pré-Copa do Mundo. Então tô muito animado para ver esse time. É óbvio que qualquer pretensão maior passa pelo grau de investimento, principalmente do Julius Randle, né? Porque se ele joga como a gente viu, Bruno, naquela temporada que ele foi MIP, Bruno, a gente tá falando de outro time, né? Mas se ele joga de modo desinteressado, como jogou nesses playoffs do ano passado, brigando contra a torcida, né? A coisa vai engrossar e o Knicks vai ter um pouco de dificuldade. Mas de qualquer maneira, eu vejo, dado esse panorama atual da Conferência Leste, eu vejo o Knicks numa posição muito boa para estar entre pelo menos os 4, 5, 6 primeiros colocados tranquilamente, garantir a vaga direta. O que tá sendo mais legal, eu acho, de acompanhar esse momento atual do Knicks é que a evolução ela tá acontecendo de uma maneira muito sustentável, né? A gente vê o time melhorar temporada a temporada, ele vai melhorando um pouquinho, vai melhorando um pouquinho, vai melhorando um pouquinho, né? E agregando ali jogadores que, ok, talvez não tenham ali o calibre de estrela que torcedor de Nova York gostaria, né? Ou que uma franquia do tamanho do Knicks merece ter, mas, pô, nesse pouquinho em pouquinho os caras já estão se classificando para os playoffs sem muita dificuldade, como fizeram na última temporada, e tem tudo pra fazer o mesmo nessa temporada que tá para começar. Então eu concordo com você, é um dos times que estará ali entre os 6 primeiros, sem a menor dúvida, inclusive porque foi reforçado, né? E numa posição muito boa para caso algum time entre em rebuild, Bruno, em reset no meio da temporada, o Knicks é um dos times que mais tem peças para oferecer, tô falando de tanto jogadores jovens quanto de escolha de draft, para uma eventual estrela vir para esse elenco. E se vem uma estrela com calibre considerável, Bruno, esse time pode mudar de patamar sim, e não é exagero nenhum dizer isso. A gente viu o que o Jalen Brunson sozinho fez ano passado, e se ele tem alguma ajuda, esse time pode mudar sim. Então, crédito a gerência do meu Knicks, que finalmente tá tendo paciência, Brunão. É uma franquia que historicamente é muito impaciente, né? Mas agora tá indo pro caminho certo, finalmente. É isso. Quantos times mais você acha que a gente tem aqui nos playoffs e qual será o próximo aqui nesse tier? Brunão, falamos de Jalen Brunson, vamos falar agora de Spida Mitchell, né? Bora. Então, o próximo time, obviamente, o Cleveland Cavaliers. E pra mim, Bruno, certamente o time vai estar nos playoffs ano que vem, porque foi a melhor defesa da liga no ano passado, Bruno. Concedeu só 109,9 pontos por 100 posse de bola e foi o 8º melhor ataque, mesmo sendo um time unilateral. O que eu quero dizer com isso? Era um time que jogava de modo muito previsível. É um time que tem 2 armadores, Spida Mitchell e o Darius Garland, Bruno, que dependem quase que exclusivamente do mid-range, e 2 caras grandes na frente, que é o Jared Allen e o Evan Mobley, que são 2 caras que povoam muito o garrafão, que congestionam muito aquela área. Curiosamente, foi o 26º time, Bruno, em movimentação de bola. Só 297 passes por 24 minutos. E o último em movimentação de jogadores. Só 16 quilômetros percorridos em 24 minutos. O que eu tô querendo dizer com isso? Como eu falei, é um time muito previsível, um time muito pouco móvel, né? Agora, as adições que eles fizeram ajudam a corrigir essas carências, Bruno. Vão espaçar a quadra e vão adicionar bola de perímetro. Tô falando do Max Strus, 37% de bola de 3 em 6 tentativas por jogo na carreira, e o Georges Niang, que veio do 76ers, chutou 40% de 3 na carreira inteira. É um altíssimo aproveitamento. Portanto, Bruno, eu vejo esse time do Cavs jogando a vida esse ano, até para convencer o Spida Mitchell a ficar, já que ele vira free agent no final do ano que vem, né? Então, qualquer indício de que ele não seja satisfeito, e um começo ruim nesse time do Cavs, pode, não sei, calhar em uma troca dele. É importante a gente ficar de olho. Mas é um elenco muito jovem, cheio de potencial, e que, dependendo da evolução natural de caras como Garland e Mobley, Bruno, podem surpreender.
Podem surpreender. Eu acho que essa temporada pro Cavs vai ser muito interessante, porque justamente eles estão nessa encruzilhada, né? Eles estão numa trajetória ali de desenvolvimento. Você tem um núcleo jovem, extremamente talentoso, que sem o Mitchell já tinha surpreendido, né? Naquela temporada antes da chegada dele, e que com a chegada dele ficou ainda melhor. Então, assim, de fato, é a temporada da decisão, né? O Cavs vai conseguir ficar com o Mitchell, e o Mitchell vai acreditar nesse projeto, eles vão seguir adiante, ou eles decidem que o núcleo ali é mais importante, deixam o Mitchell ir embora como free agent e continuam essa evolução aí com esses jogadores que certamente, acho que com ou sem o Mitchell, é um time que ainda deve figurar nesse patamar aí de playoffs nos próximos anos. Obviamente, muito melhor com o Mitchell, né? Então, concordo com você, acho sim que é um time que tá aqui pro tier dos playoffs, Filipão. Tô ficando preocupado, porque a gente tá botando muito time nesses playoffs aqui e não tá aparecendo o que eu achei que ia aparecer. A última vaga é do seu Miami Heat, Brunão. Não se preocupe, cara. Mas eu vou dizer uma coisa, eu preciso ser honesto. Sim. Tá entrando mais pela história do que por elenco. Eu concordo, né? eu concordo. Se tem um time, Bruno, que por mais que perca jogadores, vai dar trabalho unicamente pelo DNA competidor e pelo técnico genial que tem, esse time é o seu Miami Heat, né? E o motivo pelo qual eu não coloquei esses caras como contenders, por mais ter chegado às finais ano passado, é justamente porque, Bruno, as perdas de Gabe Vincent e Max Strus, pra mim, são muito, muito grandes. Esses dois caras, Bruno, foram a quarta e a quinta maior minutagem do elenco no ano passado inteiro, né? E a chegada do Josh Richardson, pra mim, nem de longe supre a carência ofensiva de um ataque, Bruno, que foi só o 25º da liga no passado. Ou seja, se o Lillard realmente não for pra Flórida, a gente vai ter a bola mais ainda concentrada nas mãos do Butler, do Adebayo e do Hero. Mas se ele realmente for, Bruno, como as pessoas estão cravando ao redor da liga, aí automaticamente tudo muda e o Heat muda de patamar e vai pro contender. A gente tá analisando hoje aqui com as peças que ele tem na mão. Então eu fico curioso para ver o que você tem a dizer sobre isso também. Eu acho que eu concordo com você, né? O time, de fato, ele entra muito mais pelo histórico, porque... E eu acho que o Heat na temporada regular, ele é um bom termômetro até pra isso, né? Porque é um time que, historicamente, em jogos decisivos, ele comparece, né? Ele cresce, os jogadores crescem. Perdão, eles aumentam seu desempenho e eles fazem o que precisa ser feito nos momentos-chave. Mas na temporada regular, o Heat, ele tem se mostrado um time desinteressado, né? Pô, se classificou por meio do play-in durante boa parte da temporada regular no ano passado. E ficou a 5 minutos seminado pelo Atlanta Hawks, em exato, e passou a temporada regular inteira ali, na rabeira, ali, 8º, 9º, 10º. Se você conversasse ali no começo do ano, pô, você acha que o Miami vai ser o finalista do leste? Ninguém ia imaginar isso, mas nem de longe. Era um time que tava numa trajetória descendente. E o grande trunfo desse time foi encontrar jogadores por baixo do radar, né? Jogadores que conseguiam ali dar ao time a sustentação que era necessária, colocavam eles dentro daquela cultura que fazia eles ficarem ainda melhores, e ali tudo se encaixava e na hora H o negócio acontecia. E essa questão eu confio que o time talvez acabe encontrando esses jogadores no meio do caminho, eu acho. O Spoelstra é totalmente capaz, se não de encontrar, de transformar os jogadores nesses jogadores, né? Transformar nomes que a gente não imagina nesse tipo de jogador. Mas é muito uma incógnita, e eu acho que o Heat, ele tá nesse momento de indefinição mesmo. Você colocou ele até nos playoffs, mas assim, do jeito que o time tá agora, desfalcado, sem as reposições, e por enquanto, com a perspectiva do Lillard vir ainda totalmente incerta, porque a gente não vê nenhum negócio ser concretizado, eu não duvidaria nem, eu talvez colocaria até ele na categoria de play-in. Uau! Do jeito que ele tá agora. Porque na temporada regular, esse time, ele de fato, ele não consegue entregar essa consistência. Mas pode ser que as peças se encaixem mesmo assim e que o Heat consiga ter uma temporada regular boa. Vamos ver. E tomara com o Dame Lillard, né? Que aí tudo muda e o time com esse novo Big Three aí vem pra disputar forte o leste mais uma vez. Então tá aí, Filipão, estamos aqui agora com o nosso tier aqui de playoffs completo, com Philadelphia 76ers, New York Knicks, Cleveland Cavaliers e Miami Heat. Agora a gente passa pro tier dos times do play-in, pessoal que vai ficar ali entre 7º e 10º, né,
que deve aí abocanhar, disputar as últimas 2 vagas da pós-temporada por meio do torneio eliminatório que acontece ali entre o mês de abril. Qual é o primeiro time que você quer trazer pro play aqui, Filipão? Brunão, Atlanta Hawks. Boa. Pra mim, é um daqueles times que já passou do ponto de partir pro reset, mas que vai figurar nessa vaga na briga pelo play-in, né? O time, Bruno, não é nem sombra daquele time que chegou às finais da conferência alguns anos atrás. Teve diversos problemas internos no passado, né, que culminou na demissão do McMillan. Trouxeram o Quinn Snyder, mas a coisa parece que não engrena, cara. Né? E pra piorar, eles finalmente trocaram John Collins, mas não conseguiram literalmente nada em troca, e até por isso eu fiquei, Bruno, muito surpreso quando o DeJounte Murray renovou seu contrato para ficar ali. Eu não sei em que ele está acreditando, né? O fit entre ele e o Trae Young, Bruno, é claramente duvidoso, para dizer, né, para usar um eufemismo aqui, e o resto do elenco, Bruno, é formado por garotos. AJ Griffin, Jalen Johnson e o Okongo. Muito bons jogadores, mas com a competitividade da conferência, Bruno, e da liga tão em alta, eu não vejo esses caras tendo saltos consideráveis o suficiente para fazer com que o Hawks termine acima de nenhum desses outros 6 times que a gente mencionou até agora. Foram só o 22º time em defesa da liga no passado e o pior time, Bruno, em conversão de bola de 3. E nenhum desses pontos, nenhum desses problemas foi sanado na janela de troca agora. Então eu confesso que estou preocupado pela franquia da Georgia. Nós vamos ficar de olho no que eles vão fazer com essas estrelas, principalmente no backcourt. Eu acho que nunca nessa era Trae Young o Atlanta vai pra quadra com uma formação que deixa o Trae Young tão vulnerável, né? E a gente sabe que quanto menos protegido ele fica em quadra, menos eficaz ele é. E quanto menos eficaz ele é, menos Atlanta consegue vencer, né? Então, de fato, assim, você falou que ele não tem como vencer nenhum dos times que a gente colocou já. Eu acho que ele, inclusive, vai penar pra enfrentar outros times que devem aparecer nesse tiro play aqui agora. Com certeza. Como o nosso próximo time, eu imagino. Como o Chicago Bulls, Bruno. Outro time que, pra mim, tá insistindo demais no elenco, que claramente já bateu no teto, né? 5ª melhor defesa da liga no passado, sim, mas que mesmo com o DeRozan e Zach LaVine, Bruno, foi só o 24º ataque, cara. É algo curioso demais, né? Que mostra o quanto esses caras estão despreparados, né, de ajuda ofensiva. Mas, Bruno, infelizmente, cara, não foi esse tipo de ajuda que chegou na off-season, né? Porque Torrey Craig e Jevon Carter, por mais que sejam peças veteranas interessantes, estão longe de ser caras que vão elevar esse time de patamar, cara, né? Até porque a espinha dorsal é muito ball dominant, né? Precisa muita bola na mão e eu acho que isso fere um pouco o jogo coletivo. Só pra você ter uma ideia, Bruno, com DeMar DeRozan, Zach LaVine e Nikola Vucevic em quadra ao mesmo tempo, o Bulls perdeu por uma média de 20 pontos de diferença nos últimos 2 anos, Bruno. É um absurdo, né? O time terminou a temporada regular muito... Exato. Defesa. Mesmo que tenha um Caruso em quadra, que é um bom jogador defensivo, né? Por mais que o time tenha terminado, Bruno, a temporada regular do ano passado muito bem, né? Tava numa clara crescente, mostrando que pode competir, eu não espantaria, Bruno, se esses caras fossem trocados ao decorrer da temporada, principalmente se eles tivessem um começo de ano abaixo da média. Então, olho no Bulls. E eu acho que o golpe ali no Bulls, eu acho que não deixa... Além de vir ali no fato de que os reforços não melhoram a situação do time, você ainda tem um baque psicológico muito grande com toda a situação do Lonzo Ball, né, cara? Porque incrível. A gente teve já a confirmação de que ele provavelmente que ele não deve jogar essa temporada, né, que tá pra começar agora. Existe toda uma série de rumores acerca do futuro dele como jogador de basquete, né? Tem muita gente que não acredita que ele vai voltar a jogar, que talvez ele tenha que forçar a aposentadoria mais cedo, né? E era um cara que veio contratado para ser justamente essa âncora defensiva, né? A gente falando aqui do Bulls, pô, é um time que não tem defesa, é um time que pega na defesa, tá com problemas defensivos, e você vê esses caras perdendo de 20 em média nos jogos, olhando pro departamento médico, o cara que era quem deveria estar evitando que isso aconteça, né? Então, assim, é muito complicado, e eu acho que tudo isso resume no que você falou no começo. A diretoria do Bulls tá insistindo numa formação, numa equipe que provavelmente vai bater no seu teto, né? E de fato, quanto mais tempo eles ficarem nisso, menos eles conseguem subir nesses tiers aqui, né? E não vão ter nenhuma chance. Uma pena, né? Porque era uma formação que nos seus primeiros
meses ali, era extremamente promissora, quando tava todo mundo em quadra. Exatamente. Né? Chegou até a ficar ali nos primeiros lugares do leste em 2021-22. Mas é isso, né? Acontece, às vezes as janelas elas se fecham mais rápido do que a gente imaginava. Qual é o próximo time que a gente vai falar aqui, Filipão? Não, já que a gente tá falando de time que não sabe se entra ou não no rebuild, temos que falar de Toronto Raptors. Nossa, não é mesmo? Perfeito. Eu, assim, se essa já era uma discussão forte no passado, cara, agora que eles perderam o VanVleet pro Rockets, então fico ainda mais sem entender a relutância em trocar E o Nick Nurse, né? E o Nick Nurse também, né? É. Exatamente. Então, assim, eu fico ainda mais relutante em entender por que eles não trocam algum desses caras, né? Pra munir esses jovens interessantes com outras peças e competitividade, né? Bruno, se por algum motivo eles insistirem na espinha dorsal de qualquer maneira, Anunoby, Scottie Barnes, Siakam e o Portal também, que renovou o contrato, é um time que ainda vai precisar de uma evolução muito grande desses caras para brigar, porque perderam o seu armador. Perderam o cara que era a engrenagem desse time, que era o VanVleet, como eu mencionei, né? E é uma liderança também, que ele é um dos poucos remanescentes daquele time campeão com o Kawhi Leonard, né? Mas eu não vejo, Bruno, isso acontecendo, porque eles trouxeram o Dennis Schroeder para ser o armador do time, né? E ele é um cara com características diferentes do VanVleet. É um cara que precisa muito mais da bola na mão, é um cara que faz muitas penetrações, né? Que não tem o chute de longa distância, não vai passar a quadra para esses caras como é necessário. Então eu vejo o Raptors ter um pouco de dificuldade, então, portanto, não me espantaria se eles eventualmente trocassem uma dessas peças, principalmente o Siakam, que é o mais velho desses caras, por alguma, não sei, por picks ou por algum jogador mais jovem na backcourt, para orquestrar essa molecada que é muito boa, sim. Eu não sei porque o Raptors tá me parecendo aquele time que vai apertar o botão de reset no meio da temporada, igual foi, por exemplo, o próprio Nets nessa temporada que rolou agora. A gente teve algo mais ou menos parecido com o Orlando umas temporadas atrás. Eu tô com essa impressão, assim, de que eu não acho que eles têm aspiração nenhuma. Eu não vejo o que a diretoria tá vendo nessa equipe para continuar insistindo em alguns desses jogadores, sendo que eles têm mercado, eles têm valor e podem trazer ali opções para Toronto caso eles decidam recomeçar. Vamos ver. Eu realmente não acredito muito nesse time do Raptors e, de fato, se eles insistirem nessa formação, de fato, o teto deles é o play-in. E se decidirem fazer uma troca, Bruno, eles têm que ficar de olho nesse time aqui que fez uma troca grande. Vamos lá. E elevou a franquia de patamar. Tô falando do Indiana Pacers, Bruno. Eu sou fã demais desse time, Bruno. Todo mundo sabe que o Haliburton é um dos meus jogadores favoritos para assistir. Eu tive o privilégio de ver ele jogando ao vivo, fazendo 40 pontos em cima do seu Miami Heat, Bruno. Eu tava lá. Esse cara joga muito. Foi um privilégio ver o moleque, que ele é brabo mesmo. Mas a verdade, Bruno, é que o Pacers é muito mais que um time de um cara só. Eles têm um Benedict Mathurin em plena ascensão, tem o Buddy Hield e o Miles Turner, que queria sair, mas mudou de ideia porque teve a melhor temporada da carreira dele ano passado, Bruno. E não bastasse tudo isso, eles contrataram bem demais na janela. Chegaram Bruce Brown, campeão com o Nuggets, o Obi Toppin, que sempre que substituía o Julius Randle no Knicks jogava bem, e o Jarvis Walker. São caras que chegam para ajudar no fato de que eles foram apenas a 26ª defesa da liga no passado e trazem experiência para esse vestiário tão novo, né? Mas que é muito talentoso. Então, Brunão, olho no Pacers, porque para mim eles vão ser um daqueles times que vai despontar nos próximos 2, 3 anos e virar uma O Pacers vai ser o próximo Kings, Filipão? Possivelmente, né? Um novo Kings, um novo Grizzlies, né? Então, olho nesses caras porque já foram muito, muito bem geridos ano passado, com um técnico muito interessante, né? E com o Haliburton, que pra mim é um cara, Bruno, é um franchise player, sim, então olho nesse cara. Eu acho que foi muito legal, assim, como que o Pacers conseguiu ali fazer uma reformulação sem necessariamente recorrer ao reset, né? Conseguiu ali, obviamente, se desfez do Sabonis, se desfez do Hield. A gente tá vendo o quão bons esses são esses jogadores já no Sacramento, né? Como que esses caras só tinham um encaixe ali que não tava funcionando, né? E eles separados, cada um a seu momento. O Kings já tá despontando e agora, muito provavelmente, a gente vai ver o Pacers despontando, se não nessa temporada, nas próximas. Mas, de fato, é um time pra gente prestar atenção que pode surpreender. Acredito que a gente tá com o nosso tier de play-in fechado ou ainda tem mais algum? Brunão, tem mais um. Vamos lá. Que aí fica a seu critério, se é play-in ou se é tanque. Vamos mas lá. eu, na minha cabeça, eu considero ele como time de play-in.
porque eu gosto muito desse time, Bruno, e gosto muito do seu líder, que é o Mikal Bridges, que é o Brooklyn Nets, né? Ele transformou, Bruno, a franquia do Brooklyn desde que chegou, média de 26 pontos por jogo, com 61% de true shooting, o que é um absurdo. Cam Johnson também se encaixou muito bem no sistema, também tem jogado muito bem pela seleção americana na pré-Copa do Mundo. E o Nick Claxton, Bruno, que continua a evoluir demais, né? Mas é um time que ainda precisa de muita coisa para voltar a competir lá em cima, né? Eu bati na tecla na falta de tamanho e defesa de garrafão desse time desde a época do Kevin Durant e do Kyrie, né? Mas é porque o Nets ficou entre os dois piores times da liga, tanto em rebote ofensivo quanto defensivo, Bruno, que eu, de novo, acentuo essa preocupação. E como se não bastasse, eles perderam, Bruno, Yuta Watanabe, o Joe Harris e o Seth Curry. Ou seja, eles perderam seus melhores arremessadores, perderam os caras que passavam a quadra justamente pro Bridges e pro Nick Claxton, como eu mencionei, né? Mas, Bruno, para piorar, o último ponto que eu ponho o Nets como último time de play-in, eles ainda têm 78 milhões de dólares para pagar nos próximos 2 anos para um tal de Ben Simmons, Brunão. Vixe, Maria. Sim, nossa senhora, é verdade, eu tava esquecendo dele. Ele está lá, senhoras e senhores. E eu acho tá saudável, né? Teve o departamento médico falando que ele está totalmente curado dos problemas das costas, não sei o quê. Mas a gente sabe que esse não é o problema, né? Ele é o leão das pré-temporadas, cara. Ele posta aqueles vídeos sem camisa no ginásio, matando bola de 3. Quando chega na temporada regular, o cara não joga. Né? Então, sim, cara, eu acho que esse é um problema muito grande pro vestiário, pra diretoria. Então, eu acho que essa nuvem negra vai também afetar o ambiente desse Nets, que quanto antes fizer essa troca, cara, melhor pra esse time que tem muito potencial. O Nets tem esse pepinaço pra descascar aí com o Ben Simmons, né, ali dentro daquele elenco, mas... E é engraçado porque tudo que o Ben Simmons representa enquanto jogador que a gente viu ele, o Mikal Bridges é o exato oposto, né, cara? É a eficiência, é a presença, é a entrega, disponibilidade. Né? É muito interessante a gente ver como que o Nets, sem querer, inclusive, porque os dois vieram por conta de trocas de jogadores que estavam saindo, né? Eles estão se depararam com essa situação inusitada. Mas, de fato, assim, a presença do Bridges e de alguns outros jogadores talentosos, eu acho que colocam ali o Nets, ainda que não seja a intenção, colocam eles ali com potencial para brigar entre a 7ª e a 10ª posição na temporada regular. Embora eu acho que o Nets já tá se encaminhando mais para um reset do que qualquer outra coisa, até pela quantidade de escolhas que recebeu, né? E que, de fato, ali não me parece um time que, com essa equipe, vai conseguir chegar muito longe. Tá aí, Filipão. A gente fechou, então, aqui nosso terceiro dia de play-in com Atlanta Hawks, com Chicago Bulls, com Toronto Raptors, com Indiana Pacers e com Brooklyn Nets. E deixa aí 4 equipes na categoria do tanque, Filipão. Confesso que eu não imaginava o Charlotte Hornets nessa posição. Muito embora eles tenham ficado com a pick de número 2 nesse draft. Por que o Hornets é um time que vai pro tanque nessa temporada, Filipão? Bruno, esse nome tanque é um pouco forte, porque assim, não é que eu vejo esses times forçando a derrota como o Spurs ano passado, né? Eu vejo mais como times que não estão no nível dos outros times que a gente mencionou. Só isso, sim, né? Eu acho que assim, depois que o Kings voltou para os playoffs do ano passado, depois de 17 anos, hoje, Bruno, o Hornets é o time que tem a maior ausência, né? O maior jejum, exato. A maior seca. São 7 anos sem ir pro mata-mata e, infelizmente, eu não vejo isso acontecendo esse ano de novo. Pior ataque da NBA no passado, Bruno. 20ª defesa da liga no passado. E as maiores novidades foram a renovação do LaMelo Ball por 5 anos, o retorno do Miles Bridges, que vai ajudar, imagino que vai voltar com fome, e a escolha do Brandon Miller, Bruno, do draft, que apesar de ser um grande talento, teve muitas dificuldades na Summer League, Bruno. Então eu vejo que ele vai precisar de muito tempo, mais tempo que a gente imagina, para se adaptar e ser um impacto imediato. E tudo isso envelopado com a incerteza sobre quem vai ser o dono do Hornets, né? Tendo em vista que o Michael Jordan tá ali pensando em negociar a equipe, né? Então, isso acaba colocando uma incerteza para todo mundo envolvido na operação. Com certeza, né? O jogador sente aquela vibe, né? Falta uma liderança, falta um projeto, né? Um projeto, como diz o Luxemburgo. Então, eu vejo o Hornets até por isso, Bruno, nessa condição. Eu acho que você tem razão. Apesar do talento,
ali, especialmente na figura do Lamelo e tudo. É difícil a gente ver, e né? tem as lesões do Lamelo também, né, cara? É Sim. outro cara que a gente não pode contar, dizer que ele vai ter uma temporada de 60 jogos no mínimo. A gente não pode dizer, então... De fato, acho que ali tem muitas incertezas envolvidas no processo pra gente ver ali o Hornets brigando até por uma 10ª colocação, uma 19ª colocação. No papel até daria, né? Eu não vejo, por exemplo, o Hornets pra mim tá numa situação meio parecida com a do Atlanta, por exemplo. Mas, de fato, acho que falta ali um pouco mais de consistência pra essa equipe, pra eles conseguirem dar esse passo adiante. Qual desses outros 3 times você quer falar agora? O Magic e o Pistons eu acho que são times que vão meio que seguir no caminho que eles já estão há alguns anos, né? Agora é surpreendente a gente ver o Wizards, que tinha ali jogadores muito bons e que, curiosamente, estão em times que a gente classificou como contenders agora, né? O Beal no Phoenix Suns lá no Oeste e o Porzingis no Celtics. Mas, de fato, era um time que não tinha muitas aspirações e agora com esses 2 caras, de fato, é time de tanque, né? Cara, é difícil analisar o Wizards, Bruno, porque eles trocaram literalmente o time todo, né? Saíram Beal, saíram Porzingis e o Monte Morris. É o primeiro passo do tanque, né? O primeiro passo do rebuild é os caras mandar todo mundo embora, né? Tem que fazer. E chegaram Jordan Poole, Tyus Jones, Landry Shamet e o Koulibaly, que foi companheiro do Wembanyama na França, né? Não acho o elenco ruim, né? Que ainda tem o Kyle Kuzma, diga-se de passagem. Que renovou. Mas, Bruno, hoje eu ainda não consigo enxergá-los como potenciais competidores, até porque vão precisar de muito tempo para se encaixar no jogo coletivo, né? Para se conhecer, né? Com quem que vai ficar a bola? Será que o Poole vai aceitar a liderança na backcourt pro Tyus Jones, né? Como é que vai ser isso? O Shamet vai ser o 6º homem, né? Tem muitas peças pra gente entender primeiro, antes de dizer como é que o Wizards vai terminar essa temporada. Mas eu acho que pra torcida do Washington, Bruno, o fato de que eles se fizeram daquele contato colossal do Beal é uma vitória de qualquer maneira. Então estão na direção certa, porque, como eu falei, repito, esses jogadores que eles conseguiram em troca são muito bons. É isso. Bom, Orlando Magic, Filipão. Como você vê o Orlando Magic, que obviamente está crescendo, tá com um elenco jovem muito promissor, ainda não chegou a hora deles, mas, pô, esse time tá bom já, cara. Eu por exemplo, time bom. Eu não vejo mais, assim, eles com a necessidade ali de depender de uma pick top 10 no próximo draft pra continuar crescendo, por exemplo. Banqueiro, os irmãos Wagner, o Jalen Suggs já tem ali um núcleo muito legal pra evoluir, né? Eu não me espantaria se eles beliscassem, Bruno, uma eventual corrida pelo play-in ali. Né? Porque, como eu mencionei, não é que eles vão estar brigando por uma pique. Eu acho que eles já têm talento para disputar, para ser competitivos, mas ainda estão crus demais, na minha opinião, para brigar com os cachorros grandes que a gente mencionou. Não é todo time, Bruno, que tem 2 potenciais estrelas, como o Banqueiro e o Franz Wagner. Né? Mas eu ainda acho que eles têm uma carência muito grande na criação para esses caras. Algo que não foi suprido da janela. Tudo bem que eles draftaram o Anthony Black, né, que veio do Arkansas, mas é pedir demais, Bruno, que esse cara resolva os problemas de playmaker desse time, que apesar de ter o Markelle Fultz, de ter o Jalen Suggs, é um time que peca muito na backcourt principalmente, né, ou seja, gosto muito da direção que eles estão indo, mas é um time ainda voltado pro futuro. Certamente um time voltado pro futuro, e quem sabe que não vem aí com uma grande estrela, um veterano, né, que faça esse time girar e potencializar essas estrelas aí em ascensão que a gente imagina que vão ser na figura do Franz Wagner, do Banqueiro. E a mesma coisa acho que vale também pro Pistons, né, Filipão? A gente tá vendo ali eles já também com jogadores jovens muito interessantes, mas ainda não chegou a hora, né? Brunão, pra fechar, né, eu sei que você tá animado pra esse momento chegar, Brunão. Mas vamos lá. O Pistons, Bruno, é o novo time do Monty Williams, a propósito, né? Sim. Vale lembrar isso. 3º pior ataque da liga e 4ª pior defesa da liga, Bruno. Mas se contratou Monty Morris do Washington e o Joe Harris, aquele mesmo, do Brooklyn Nets. Mas a questão é, quanto será que esse elenco jovem consegue evoluir? Porque, Bruno, de novo, talento esse time tem. Não é um time que vai brigar por pick, mas tão cruz ainda. Cade Cunningham, cracaço. Jaden Ivey deu muitos bons sinais ano passado. Jalen Duren também. E até o James Wiseman, que jogou bem, vindo do Golden State Warriors, né? Uma espindorsal muito interessante. E que, Bruno, treinado por um treinador bom de vestiário como o Monty Williams, pode evoluir e eventualmente dar trabalho daqui a uns poucos anos. Sim, eu concordo. É de fato uma temporada para prestar atenção e com um cara como o Monty Williams que... Acho que é o melhor reforço, inclusive, pro Pistons foi ter arrumado um treinador que sabe moldar, né? E certamente vai fazer isso com o time de Detroit.
É isso, Filipão. Só pra passar aqui, arrematado na tela, a tier list do leste pra essa temporada, com 2 contenders, Milwaukee Bucks e Boston Celtics, com 4 times ali pra vaga direta nos playoffs, Philadelphia 76ers, New York Knicks, Cleveland Cavaliers e Miami Heat, 5 times brigando pelas vagas no play-in, Atlanta Hawks, Chicago Bulls, Toronto Raptors, Indiana Pacers e Brooklyn Nets, e 4 times ali sem muitas aspirações, rondando o tanque, Charlotte Hornets, Washington Wizards, Orlando Magic e Detroit Pistons. E agora a gente quer saber de você que está assistindo a gente, você concorda com essas classificações? O time que você torce, o time que você gosta, caiu numa posição que você concorda? Deixa aqui seu comentário, queremos saber a sua opinião. E se você chegou até aqui, não se esqueça de assinar o canal aqui do 3 Pontos e a Falta e clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos. Filipão, tamo junto! Obrigado a você que assistiu a gente aqui até o final e a gente se vê no próximo vídeo. Tem Copa do Mundo de basquete chegando aí, vai ter muita coisa legal. Fique com a gente. Valeu!